Quer mandar sugestão ou opinião sobre a nossa programação? Envie um e-mail para programação.tvsantacruz@redebahia.com.br. Olá, o BATV desta terça-feira está começando e veja os destaques de hoje. Terminou o julgamento de Wani Brenda. Ela foi condenada a 21 anos de prisão por matar o namorado envenenado. Explosão de caixas eletrônicos de agência bancária em Camaquã deixou moradores assustados e preocupados porque não tiveram como sacar o dinheiro. Pagar as contas, como é que ia pagar agora? Só da manhã em diante. Né? Esperar a lotérica até abrir, senão vão ter que ir lá e se deslocar para outra cidade. Protesto na BR-367 em Porto Seguro. Indígenas bloquearam a rodovia para protestar contra a demolição de barracas. A redução de casos ativos da Covid-19 em Eunápolis. A queda no número de casos ativos refletiu positivamente também na taxa de ocupação dos leitos de UTI. É a partir de agora, fique com a gente. Boa noite. Eu abro essa edição falando da explosão de caixas eletrônicos na agência da Caixa Econômica Federal de Camaquã. A ação dos bandidos foi nesta madrugada e assustou os moradores. Quem precisou fazer saques hoje voltou para casa sem o dinheiro e com a preocupação do que vai fazer para pagar as contas. A área de autoatendimento do banco amanheceu destruída. Seu Agnaldo mora numa rua próxima e ouviu o barulho. No momento que ocorreu a explosão, nós ainda estávamos acordados, eu e minha esposa. Quando ela ouviu a explosão, ela disse: soltaram uma bomba muito forte aí. Eu disse: minha filha, isso não foi bomba, isso é sinal de dinamite. Segundo a Polícia Militar, ao menos 4 homens participaram da ação. Câmeras de segurança da região registraram uma caminhonete branca que pode ter sido usada pelos criminosos. Horas depois, um veículo parecido foi incendiado e abandonado numa estrada no distrito de Jacareci, na zona rural de Camaquã. A gente acredita que esse veículo foi utilizado no cometimento do crime e houve o apoio de um segundo veículo para a fuga desses indivíduos. Muitas pessoas, principalmente moradores da zona rural e de cidades vizinhas, vieram até a agência para sacar mais uma parcela do auxílio emergencial, no autoatendimento mesmo. Deram viagem perdida. A preocupação agora é como vão fazer para sacar o dinheiro. Pagar as contas, como é que ia pagar agora? Só da manhã em diante. Né? Esperar a lotérica até abrir, senão vão ter que ir lá e se deslocar para outra cidade. Dona Maria José veio de Arataca, cerca de 30 quilômetros de Camaquã. Agora tem que esperar, né? Tem jeito. Estava precisando muito desse dinheiro para hoje? Sim, eu preciso pagar minhas coisas e aí tem que esperar para segunda-feira ou mais, né? A gente ficou no prejuízo, porque nem a lotérica está atendendo hoje, que hoje é feriado. E aí eu não sei o que eu vou fazer agora. Hoje é feriado aqui em Camaquã. O município completa 60 anos de emancipação e pela primeira vez registra esse tipo de ocorrência. A polícia técnica esteve no local para a perícia e, como se trata de uma instituição federal, a ocorrência será investigada pela Polícia Federal. Mas as buscas pela região continuam com a Polícia Militar. E ainda não se sabe se alguma quantia foi roubada. A gente vai seguir acompanhando esse caso. Indígenas Pataxó fizeram uma manifestação hoje na BR-367 em Porto Seguro. Eles protestaram contra a demolição de cabanas na orla norte da cidade. 8 cabanas de praia e barracas construídas por indígenas Pataxó na Praia do Mutá e da Ponta Grande, em Porto Seguro, foram demolidas por tratores e máquinas da Prefeitura. Policiais da Polícia Federal, da PRF, da CIPA, agentes da Guarda Municipal e fiscais de obras e do meio ambiente participaram da ação. Mas a ação de demolição teve que ser interrompida depois de uma forte reação dos índios, que bloquearam a BR-367. 3 indígenas foram algemados por desacato e desobediência aos policiais militares, mas logo foram liberados. A Prefeitura disse que só cumpriu recomendações do Ministério Público Federal e do IPHAN ao demolir as cabanas.
Mas, em nota, o Ministério Público Federal disse que, após analisar uma nota técnica enviada pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que falava sobre as cabanas que estavam sendo construídas de forma irregular e sem autorização numa área da Marinha tombada pela União, pediu apoio aos policiais para um levantamento de informações para investigação e não a demolição das edificações. A Polícia Militar informou que a pista já foi liberada. Terminou hoje à tarde em Itabuna o julgamento da mulher acusada de matar o namorado envenenado. Wani Brenda Gonçalves, de 34 anos, estava presa desde 2018. Ela foi a júri popular e condenada a 21 anos de prisão em regime fechado pela morte de Edivaldo Araújo Alves. O crime foi em 2017. Edivaldo chegou a ser enterrado, mas por causa de uma suspeita de envenenamento, o corpo foi exumado um ano depois. Exames feitos pelo Departamento de Polícia Técnica confirmaram que ele foi envenenado. A defesa de Wani recorreu da decisão de hoje. A gente lembra que a mulher é acusada de envenenar e matar um outro namorado, Evandro Bonfim, que morreu em dezembro de 2017. Ainda não há previsão para o julgamento do caso de Evandro. Pelo menos 23 pessoas estão envolvidas numa teia criminosa responsável por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Empresas de Salvador e Ilhéus estão sendo investigadas na Operação Corações de Ferro. Hoje teve cumprimento de mandados de busca e apreensão. Computadores, notebooks e documentos de empresas do ramo de material de construção foram apreendidos durante a operação realizada hoje em Ilhéus pelo Ministério Público, Polícia Civil e Militar e Secretaria da Fazenda. Os equipamentos vão passar por perícia. 11 empresas de Ilhéus e 7 de Salvador estão sendo investigadas por crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Juntas, elas estariam devendo 11 milhões de reais em impostos. Essas empresas são constituídas por laranjas ou pessoas com documentos clonados e até mesmo documentos falsificados para burlar o fisco. E assim, quando há uma incidência do fato gerador do tributo, essa empresa por muitas vezes não é encontrada porque são empresas que não têm operatividade física, elas não existem, elas só existem no papel para emissão de notas fiscais, para compra de material. Então, além disso, a organização criminosa também opera adquirindo mercadorias, produtos, como se fossem consumidores finais. E, na verdade, eles põem a mercadoria à venda. Uma das ações investigadas é a compra irregular de ferro, material muito utilizado na construção civil. Por isso, o nome da operação Corações de Ferro. O esquema ele consistia nisso, né? Eles encerravam o fluxo de mercadorias na penúltima etapa, justamente para que essa última operação de venda não fosse de tributação. Então, eles simulavam uma situação de aquisição de material como se fosse indústria, né, como se fosse construção civil, quando, na verdade, esse material era destinado à revenda. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram encontradas droga e uma pistola 380, o que resultou na prisão de 2 pessoas. A operação ainda não tem data para acabar. O número de mandados é inferior ao número de envolvidos porque há coincidência de endereços em alguns desses casos. Mas nós estamos aí diante de pelo menos 23 pessoas jurídicas e físicas investigadas. Mas, como eu disse, esse número pode se ampliar ainda mais porque a prática conta aí com a participação de inúmeras pessoas. Foi preso hoje em Canavieiras o 3º suspeito de envolvimento na morte do empresário Bruno Lino em fevereiro do ano passado. Tássio Costa de Jesus foi transferido hoje à tarde para a delegacia de Ilhéus e deve ser trazido depois para o conjunto penal de Itabuna. Você viu a imagem aí de Bruno Lino. E segundo a polícia, a moto do acusado foi utilizada no crime. O corpo de Bruno foi encontrado com as mãos amarradas numa praia de Canavieiras, um dia depois dele ter saído de Itabuna e desaparecido. De acordo com a polícia, o empresário administrava uma pousada em Canavieiras que pertencia a um casal alemão. Quando o casal se separou e o homem voltou para a Alemanha, a mulher ficou em posse da pousada, mas era Bruno quem tinha uma procuração dando totais poderes para administrar o local. O namorado da dona da pousada e o primo dele foram presos, acusados de matar Bruno. A mulher, que se
seria a mandante do crime, fugiu do país e continua sendo procurada. Ainda, segundo a polícia, o homem que foi preso hoje estava fora de Canavieiras. Assim que receberam uma denúncia de que o acusado estaria na cidade, os policiais então cumpriram o mandado de prisão. Agora uma notícia boa. Teve queda no número de casos ativos de Covid-19 em Eunápolis. São pouco mais de 30 agora. A vacinação, é claro, contribuiu demais para isso. E essa redução no número de casos ativos refletiu também na taxa de ocupação de leitos de UTI, que está mais baixa. Algumas mortes também. Caroline teve Covid há quase um ano. Foi um período difícil. Ela ainda lembra dos sintomas da doença. Eu estava comendo alguma coisa e aí eu não sentia o paladar. E logo em seguida eu fiquei assustada e já peguei um álcool e comecei a passar no rosto. E percebi que eu não estava mais sentindo nem cheiro e nem sabor. Eu tive muitas dores, muita dor no corpo, muita dor de cabeça. Tive também problemas com o intestino, fiquei muito mal. No auge da pandemia, Eunápolis chegou a ter quase 400 casos ativos. De acordo com o último boletim, a cidade tem hoje 36 casos ativos. O número chega a ser 10 vezes menor do que o registro em 6 de julho, há 55 dias, quando o município registrava 369 casos ativos. De acordo com a Secretaria de Saúde, fatores como uma maior conscientização da população e o aumento das ações de fiscalização contribuíram para a queda dos índices. Isso se dá a um trabalho que vem sendo realizado, um trabalho muito grande de ações da vigilância, de rua, de bairros, de fechamento de eventos clandestinos. Mas, sem dúvida, o que mais determinou a redução dos casos ativos, segundo a Secretaria de Saúde, foi a ampliação da vacinação. 57% dos habitantes já receberam a primeira dose, mais de 64 mil pessoas. Cerca de 20 mil já completaram o esquema de vacinação. Hoje, pela manhã, foi a vez dos jovens com 18 anos se vacinarem. Graças a Deus agora já é mais de 18 anos, né? E agora breve já é a segunda, né? À tarde, adolescentes com idade entre 13 e 17 anos com algum tipo de comorbidade receberam um imunizante. A queda no número de casos ativos refletiu positivamente também na taxa de ocupação dos leitos de UTI. Aqui no Hospital da Covid de Eunápolis, a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 36% e a dos leitos clínicos em 7%. Já faz 13 dias que a cidade não registra mortes por Covid. É muito importante e a gente fica muito satisfeito de estar conseguindo alcançar o objetivo de, aos poucos, tentar voltar à vida normal. Os cuidados não devem parar, né? Porque a situação está mais confortável, que todo mundo deve agora relaxar. Não, de forma alguma. A gente tem que cada dia mais se cuidar. A questão da higienização das mãos, o uso da máscara é muito importante. Isso mesmo, e principalmente, gente, você que tem aí primeira e segunda dose para tomar, concluir esse processo de imunização. Ontem mesmo, graças a Deus, eu consegui tomar minha segunda dose, que estava prevista, naquela expectativa toda, né? É um alívio, mas os cuidados, eles continuam. O BATV vai para um rápido intervalo e na volta as notícias direto do estúdio em Salvador. É um instante só. Tchau, tchau.